Fala pessoal, Live MR, tema de hoje sobre ginecologia e obstetrícia comigo, professor Jorge Carvalho. Tema super importante, eu particularmente gosto muito. O tema da live de hoje é sobre câncer de colo, tá? Então, um tema bastante cobrado nas provas de acesso direto, nas provas de R4. E muita gente ainda se enrola, então vamos desvendar todo esse assunto na live de hoje. A importância desse tema de forma bem sumária, porque, pessoal, na mulher é o quarto câncer mais comum no mundo e no Brasil é o terceiro mais comum, fica atrás apenas de mama e de câncer coloretal. Representa ali, ó, 7% de todos os cânceres não melanoma nas mulheres. Isso dado já 2022. E é importante salientar que a incidência e a mortalidade é mais importante nos países subdesenvolvidos, que você vai ver que é basicamente um câncer prevenível. A gente consegue evitar muito desse câncer com a prevenção primária e a prevenção secundária, tá? Então, o colo do útero, gente, é a parte mais inferior do útero. É uma estrutura cilíndrica composta por estroma e epitélio. E ele basicamente tem dois epitélios, pessoal. O epitélio da ectocervix, que é aquele que está em contato com o canal cervical, em contato com a vagina. Então, pessoal, a vagina é um meio ácido, um meio que tem atrito, muitas vezes por relação sexual, é um meio que tem fungo, bactéria, vírus. Então, essa camada ela tem que ser mais robusta. Então, é um epitélio estratificado, que tem pelo menos 4 tipos celulares, células basais, parabasais, intermediárias e superficiais, certo? É um epitélio escamoso, pavimentoso. Então, esse epitélio aqui é justamente o epitélio que está em contato com a vagina, da parte ectocervical. Já a parte do canal endocervical é composto por epitélio colunar, certo? Um epitélio de uma única camada de células glandulares colunar, certo? Então, justamente porque o colo é essa estrutura cilíndrica em que a gente tem um canal que comunica a cavidade do endométrio à cavidade da vagina. Então, aqui a gente tem dois orifícios que comunicam esse canal. O orifício externo, que é o OCE, e o orifício cervical interno, que é o OCI, certo? O epitélio desse canal aqui, ele é justamente endocervical, o epitélio glandular. E o epitélio da superfície que está exposta à vagina é o epitélio ectocervical, certo? É um epitélio estratificado, escamoso, certo? Então, vamos lá. Comentando um pouco sobre zona de transformação, que é um tema importante para câncer de colo. Então, o que é que a gente tem? Em determinado momento no colo, a gente tem um encontro entre o epitélio escamoso e o epitélio glandular. Esse encontro a gente chama de zona, certo? Junção escamo-colunar. Então, é quando eu vou ter a membrana basal aqui, eu tenho as camadas colunares de células e eu tenho o epitélio estratificado, escamoso. Então, essa zona aqui é o que a gente chama de JEC. Em alguns momentos na vida da mulher, esse epitélio glandular ele avança em direção à ectocervix, como por exemplo no menarcme, na gestação. E essas camadas colunares, quando elas estão expostas ao ambiente vaginal de acidez, por exemplo, elas sofrem um processo de metaplasia, de transformação. E aí a gente vai ter uma transformação para células escamosas aqui. Então, você vai ver que aparece uma nova JEC. Uma JEC nova, certo? Então, essa área entre as duas JECs, a JEC original e a JEC nova, é o que a gente chama de zona de transformação, que nada mais é do que a área de metaplasia. Essa é a área em que quase a totalidade do câncer de colo vai estar lá, na zona de metaplasia, gente, porque já houve um processo de diferenciação celular, certo? Então, essas células elas são mais suscetíveis à ação de um fator que é essencial para o câncer de colo. E que fator é esse? É o HPV, gente, o papiloma vírus humano. O que é que a gente tem? Que em análises de patológica de câncer de colo, a gente percebe a presença do HPV em 99,7% dos casos. E no 0,3% que não tinha HPV, tinha bastante necrose. Então, talvez tivesse até HPV, a gente não conseguiu identificar. Então, a gente tem que o HPV são vários subtipos, mas existem os subtipos que a gente chama oncogênicos, aqueles com maior potencial de induzir transformações neoplásicas, entre eles, principalmente os subtipos 16 e 18. E aqui a gente já consegue falar sobre prevenção primária. Qual é a prevenção primária? Como é que eu posso me antecipar, já que o vírus é um fator essencial para esse câncer? Eu vacinar, eu tentar dar uma imunidade contra esse vírus. Então, a prevenção primária para o câncer de colo é a vacinação, que é disponível no Brasil, a vacina quadrivalente,
contempla os sorotipos, pessoal, do HPV 6, 11, 16 e 18. Lembrando que os 6 e 11, eles são sorotipos não oncogênicos, mais relacionados às verrugas genitais, e os 16 e 18, sim, são oncogênicos associados aos cânceres de colo, como também de vagina, vulva, canal anal. Então, no Brasil, o que é que o PNI traz? De forma geral, para a população geral, contempla a população de 9 a 14 anos, isso meninos ou meninas. Já teve atualização antigamente, tinha uma faixa diferente para os meninos e para as meninas. Hoje em dia, 9 a 14 para menino e menina, 2 doses de 0 e 6 meses. Uma aplicação e outra aplicação com 6 meses, tá? Você pode aplicar em pessoas com mais de 15 anos? Pode aplicar sim, mas daí seriam 3 doses, 0, 1 a 2 e 6 meses. Lembrando que populações que não têm qualquer comorbidade a partir de 15 anos não estão contempladas pelo PNI, mas pode fazer pela forma de saúde suplementar, tá? Já temos populações especiais que são contempladas sim pelo PNI e o intervalo de faixa etária é maior. Então, pacientes que têm doença autoimune e imunodeficiência primária, a gente contempla com 3 doses e é contemplado de 9 até 26 anos. Mesmo esquema, 0, 1 a 2 e 6 meses as doses de vacina. Para o público que convive com HIV ou AIDS, neoplasias malignas, transplantados de medula óssea ou pacientes que vão fazer transplantes ou já são transplantados de órgãos sólidos, esses são contemplados de 9 até os 45 anos, também em 3 doses. E para toda essa população aqui independe se é homem ou mulher, certo? Então, finalizando aqui a prevenção primária, vamos perpassar aqui sobre a fisiopatologia, porque o câncer de colo, gente, ele é um resultado raro de uma infecção persistente a longo prazo pelos HPVs de tipo oncogênico, que são os de alto risco. Então, a gente tem vários de baixo risco, destacados aqui, principalmente os 6 e 11, que estão mais relacionados às verrugas genitais, como a gente já comentou, e os oncogênicos, que são os de alto risco, a gente tem principalmente o 16 e 18, lembrando que não são os únicos, mas destacando que a vacina quadrivalente do Brasil contempla esses 4 sorotipos aqui. Então, quando eu estou frente a uma infecção pelo HPV, em 10% dessas infecções, elas vão persistir. Quando elas persistem, o que é que o HPV vai querer fazer? Usar o maquinário celular para se multiplicar. Então, ele vai, através do maquinário nuclear da célula, fazer uma progressão clonal dessas células infectadas e isso acaba causando as lesões precursoras, que vai ser, gente, os NICs, NIC1, NIC2 e NIC3. Essas lesões, elas vão, caso não tratadas, podem progredir, sim, para o câncer de colo. Então, essa figura aqui é super interessante, então a gente observa justamente que a persistência da doença leva a uma progressão clonal, então você observa aqui nessas células como a gente tem núcleos mais aberrantes, núcleos maiores, mais densos, justamente falando sobre a atipia. Então, quando a gente tem uma progressão clonal de células atípicas ocupando 1/3 da camada celular, a gente está falando sobre o NIC1, certo? Que é um achado de lesão de baixo grau. Já as lesões de alto grau contemplam as biópsias de NIC2 e NIC3. O que é isso? NIC2, quando 2/3 da camada celular estão acometidas, e NIC3, quando toda a camada celular está acometida, mas não invade a membrana basal. Por isso que a gente diz que é como se fosse não, é o câncer in situ, é o carcinoma in situ, é a mesma coisa de NIC3. O câncer é quando ele tem característica invasiva, quando eu observo a membrana basal aqui rosinha, ela sendo invadida, e isso aqui é o que determina um câncer. Então, o câncer diferencia-se do NIC3 porque tem invasão da membrana basal. Por isso que para o diagnóstico de câncer, gente, eu não consigo dar com citologia oncótica, eu só consigo dar com biópsia, porque eu preciso de um fragmento de tecido para eu ver se invade a membrana basal ou não. Então, já estou com HPV, o que é que eu posso fazer para evitar o câncer, gente? Prevenção secundária. Então, eu vou fazer uma citologia aqui, passei ali a espátula de Aire, passei a endobrush, aí ela vai me dizer, ó, tem uma célula atípica. Aí você vai para a colposcopia e vai procurar qual a lesão que você vai biopsiar. Então, o que é que você encontra na colposcopia, gente? A célula que ela é atípica, que ela é aberrante, ela vai ter um núcleo muito denso. Então, quando você colocar o ácido acético, você vai fazer a coagulação da proteína nuclear. Aí fica acetobranco, área suspeita. A célula, gente, superficial é uma célula bem diferenciada, ela tem muito glicogênio. Então, quando você passa o iodo, essa célula é para ela ficar bem corada, bem amarronzada. Quando a célula
tanto a basal quanto células atípicas, elas têm núcleo muito aberrante, se multiplica muito rápido, então ela consome toda a reserva de glicogênio. Então, quando você passar o iodo, essa célula não vai corar. Logo, também levanta a área suspeita, assim como todo câncer, neovascularização. Então, você lança um filtro verde na colposcopia e você vê que tem neovascularização, vasos atípicos. Então, qual é a área que você vai biopsiar na colposcopia? É a área que tem a cetobranquicidade, que tem iodo negativo e que tem vasos atípicos. E aí você vai definir se você está diante de uma lesão precursora ou já de um câncer de colo. Então, nosso tema de hoje é sobre câncer de colo e quais os fatores de risco. Temos os relacionados ao HPV e os não relacionados ao HPV. Então, os relacionados ao HPV, gente, falam sobre exposição sexual. Então, início mais cedo de atividade sexual, paciente com parceiros diversos, parceiros de alto risco, que são aqueles que sabidamente já têm HPV, multiparidade ou baixa idade no primeiro parto, ali abaixo de 20 anos, e pacientes que já têm história de outras lesões que são causadas pelo HPV, como NIC, NIV, né, câncer de vulva ou câncer de vagina. Todas essas lesões, elas são causadas pelo HPV. E temos também os fatores de risco não relacionados ao HPV. O status socioeconômico baixo, raças não brancas, o uso de anticoncepcional aparece muito como um fator de confusão, que na verdade as pacientes que usam anticoncepcional tendem a não usar preservativo. Tabagismo, gente, genética e imunossupressão, certo? Lembrar que tem até um fator protetor que aparece na literatura, que seria a circuncisão, tá? Então, o quadro clínico, pessoal, nos estágios iniciais, eles são assintomáticos, porque muitas vezes começa microscópio esse tumor, certo? E durante muito tempo o quadro clínico ele é bem indolente, a progressão é lenta. Então, o fato dos estágios iniciais serem assintomáticos nos destacam ainda mais a importância da prevenção secundária, porque aqui no estágio inicial eu vou diagnosticar como uma citologia alterada, mandei a paciente para a colposcopia, vi uma lesão lá, uma lesão suspeita, biopsiei e veio o câncer. Então, essas pacientes assintomáticas eu só vou conseguir diagnosticar através da prevenção secundária, citologia, colposcopia e biópsia. Os estágios mais avançados, as pacientes podem ter sangramentos irregulares vultuosos, ela pode ter acinoseuragia, sangramento durante a relação sexual, ela pode já ter esse tumor tão grande que ele necrosa, ter presença de corrimento vaginal com odor fétido, um odor bem característico, e ela pode ter dor pélvica também pela disseminação desse câncer. O diagnóstico a gente pode dar pelo segmento da prevenção secundária, que geralmente é nas pacientes assintomáticas, e por visualização direta de lesões avançadas. Então, você examinou essa paciente por algum motivo, porque ela veio sangrando para você num serviço de pronto atendimento, você passou um espéculo e tem lá uma lesão suspeita. Se você já suspeita que aquela lesão pode ser um câncer, você pode fazer aquele protocolo see and treat, ver e tratar. Você já pode biopsiar essa doente para adiantar o diagnóstico de um possível câncer. Então, na ocasião do diagnóstico, a maioria das pacientes vão ter doença localizada, uma boa parte vai ter doença regional e 15% das pacientes já vão se apresentar com doença metastática, tá, pessoal? Sobre diagnósticos diferenciais, a gente tem diversos que se apresentam ali no colo, como os cistos de Naboth, ectrópico cervical, que basicamente é aquela ectopia bem comum em grávida, por exemplo, alterações glandulares reativas de inflamação, algumas úlceras genitais que se manifestam em colo, endometriose cervical ou mesmo cisto mesonéficos, tá? Estou diante de uma paciente com câncer de colo ou com suspeita para câncer de colo, a gente tem que lançar mão do exame ginecológico minucioso, incluindo pelo menos um exame especular, toque vaginal e toque retal. Por quê? Eu posso, já no especular, me deparar com uma infiltração na endocéfise, eu posso me deparar com uma úlcera superficial suspeita, posso me deparar com uma tumoração exofítica ou mesmo de aspecto destrutivo. E fazendo todo esse exame, o especular, o toque vaginal e retal, eu vou ter acesso a um conjunto de informações que já conseguem me adiantar o estadiamento dessa paciente muitas vezes, porque o estadiamento ele é clínico. Então, o tamanho da lesão posso ver no especular e no toque vaginal, extensão à vagina posso perceber tanto no especular quanto no toque vaginal, acometimento de parâmetros, gente, pelo toque retal, extensão à parede pélvica, quando eu examino os parâmetros pelo toque retal, e o acometimento da mucosa retal através do toque retal. Então, você vê que como o exame físico, ele consegue dar boa parte do estadiamento da doença. Sobre os tipos histológicos, a gente tem dois principais, que são os SECs, os carcinomas de células escamosas, que respondem por ali 75% dos casos, e os adenocarcinomas, que têm um aumento ali da sua incidência sendo observado e está atingindo 20% a 25%. Todos os demais respondem por ali até 1% das incidências. Então,
O SEC e o adenocarcinoma são os mais comuns, o escamoso e o adeno. A propagação desse tumor é principalmente por extensão direta e saber disso é muito importante para você entender o estadiamento da doença. Então, por extensão direta, gente, é por continuidade. Então, tá ali no colo, vai para onde? Corpo uterino, desce para a vagina, para a lateral, para os paramétrios, pode chegar a atingir cavidade peritoneal, para frente do colo, bexiga, para trás do colo, reto. O envolvimento dos ovários é raro e vocês vão ver que na cirurgia padrão a gente não precisa tirar o ovário. A disseminação linfática ela é mais frequente quanto maior for o estadiamento, mas não tem ordem de avanço, tá? Os mais comuns são os ilíacos externos e obturadores, enquanto pré-sacrais e os paraórticos são bem menos acometidos. Já a disseminação hematogênica responde ali pelas metástases, tá? Pulmão, fígado e ossos são os principais sítios. Então, vamos aqui para o estadiamento. Com certeza, é das partes mais cobradas em prova, tanto para o acesso direto quanto para as provas de R4. Então, vamos entender primeiro o estadiamento em 4 segmentos. Depois a gente vai desmembrar todo esse estadiamento. Vamos dedicar um tempo aqui para vocês captarem tudo isso. Então, o primeiro estágio, gente, se o tumor é do colo, o estágio 1 é quando ele é restrito ao colo. Então, a gente divide em um A e um B, porque esse tumor ele começa de forma microscópica, só depois é que vai ser possível você visualizar. Então, um B macroscópico. Depois que ele está restrito ao colo, como foi que a gente disse que é a principal forma de disseminação? Continuidade. Então, ele vai para as laterais ou para baixo. Ou ele vai para a vagina sem atingir o terço inferior, ou ele vai para as laterais, que é quando ele pega os paramétrios. No estágio 3, a gente vai ter que esse tumor, ele continua descendo, então ele vai lá para o terço inferior da vagina, ele continua atingindo os paramétros até que ele chega na parede pélvica, e quando ele passa por esse trajeto do paramétrio até a parede pélvica, ele acaba fazendo uma estenose do ureter, então muitas vezes a paciente vai ter uma exclusão renal, uma perda da função renal, ou pode atingir os linfonodos pélvicos e paraórticos. E por fim, o estágio 4, vocês sabem que é quando a gente atinge ou à frente ou atrás a mucosa retal ou vesical, lembrando que não é serosa, não é muscular, é mucosa, ou metástase à distância, como todo tumor, no estágio 4 tem a presença de metástase. Então, o estadiamento é toda essa tabela aqui da FIGO, mas vamos ver de forma devagar, para ninguém se assustar com essa tabela. Então, o estágio 1, tumor restrito ao colo. Então, 1A é o tumor microscópico. 1A1, gente, é se ele tem menos de 3 milímetros. Quando ele tem entre 3 até menos de 5 milímetros, ele é dito 1A2. Já o tumor macroscópico, concordam que um tumor de meio centímetro já dá para eu visualizar. Então, vai de meio centímetro até 2 centímetros, até menos de 2 é um B1. O 1B2, ele vai de 2 até menos de 4 centímetros e 1B3 a partir de 4 centímetros. Gente, teve uma mudança, certo, em 2018 no estadiamento do câncer de colo, que valorizou dados que são essenciais na definição do tratamento, entre eles o tamanho. Esse 1B3 ele não existia. Então, 4 centímetros vocês vão ver que é um tamanho chave para o tratamento, tá? Então, decore esse valor bem, 1B3, 4 centímetros. Seguindo, a gente tem o estágio 2, foi o que a gente comentou no estágio 2, ou vem para baixo, para a vagina, ou vai para os lados, para o paramétrio. 2A atinge a parte de cima, os 2 terços superiores da vagina. Então, 2A1 e 2A2, a gente divide, por quê? Atingindo o terço superior da vagina, ainda dá para a gente fazer tratamento cirúrgico. O que é que a gente vai definir na hora do tratamento? Se ele tem menos ou mais de 4 centímetros. Por isso que até aqui tem essa divisão do tamanho. No paramétrio, quando eu atinjo aqui no 2B, eu já não vou mais fazer cirurgia. Então, não faz sentido mais eu dividir os tamanhos. Então, você vai ver que daqui para frente, no estadiamento, a gente não vai fazer divisão de tamanho de tumor. A gente divide tamanho de tumor até o 2A. Tá? Então, 2A1, menos de 4 centímetros, eu ainda vou poder operar, vocês vão ver quando a gente falar do tratamento. No 2A2, tumor maior de 4 centímetros, a gente já não opera. 2B, paramétrios. No estadiamento 3, passou mais aqui, a gente vai ou descer mais nessa vagina, atingindo o terço inferior, que é o 3A, ou eu vou com um paramétrio até a parede pélvica, e quem é que está no caminho? O ureter. Aí eu faço uma estenose do ureter e vou perceber uma hidronefrose ou uma perda de função renal, uma exclusão renal, tá? Então, o 3B é quando ele pega ou parede pélvica ou quando tem exclusão renal. E o 3C é quando eu tenho os paramétrios. Os linfonodos. Os 3C1 pélvicos e os 3C2 linfonodos para-aórticos. E por fim, no estágio 4, a gente vai ter
a infiltração da mucosa, lembrar que é mucosa, tá, gente? Não é muscular nem serosa, é mucosa vesical ou retal e 4B metástases à distância. Então, quando eu vou falar de tratamento, o que é que eu tenho que antepor? A cirurgia e a radioterapia. Esses são os dois grandes tratamentos para câncer de colo. Qual é a diferença? No caso do câncer de colo, fazer os dois não me dá benefício. Eu tenho que eleger a paciente ou para ela fazer cirurgia ou para ela fazer rádio e quimioterapia. No caso aqui, eu botei pequenininha a quimioterapia, porque a quimioterapia geralmente ela é a base de platina, mas para sensibilizar a radioterapia. Mas o importante mesmo é a irradiação, é a radioterapia, tá? Então, o que é que acontece? Eu fazer os dois tratamentos, eu não aumento a chance da paciente ficar curada, mas eu aumento as morbidades relacionadas ao tratamento. Então, já que fazer os dois não aumenta a chance dela ficar curada, mas aumenta a morbidade, eu vou ter que escolher um tratamento para ela fazer. Então, de acordo com o estadiamento, eu escolho qual é o tratamento que ela vai fazer. Então, vamos lá. Tem 3 informações que são bem importantes para vocês pensarem na hora da definição, que é o tamanho. Se o tumor ele tiver a partir de 4 centímetros, a gente vai mandar ela para a radioterapia. Se tiver paramétrios presentes, ela vai para a radioterapia. E se tiver linfonodo presente, ela vai para a radioterapia, tá? Então, conhecendo esses 3 critérios, basicamente você desvenda o restante do tratamento. Então, ó, pacientes que têm doença microscópica, que têm doença macroscópica com menos de 4 centímetros, ou que até invade os 2 terços superior da vagina, mas com menos de 4 centímetros, essas pacientes são elegíveis para tratamento cirúrgico. O que é que eu vejo na literatura? Que pacientes que têm lesão restrita ao colo entre 2 e 4 centímetros e que têm lesão nos 2 terços superior da vagina com menos de 4 centímetros, elas vão ter desfechos semelhantes, tanto se elas forem operadas quanto se elas fizerem quimio-radioterapia. Mas aqui a gente dá uma predileção pela cirurgia, porque as morbidades relacionadas à radioterapia, os impactos na paciente, que geralmente é uma paciente jovem, são maiores. Tanto o impacto na vida reprodutiva, sexual dessa mulher, o impacto na questão de climatério, porque a irradiação muitas vezes leva essa paciente a entrar numa menopausa iatrogênica, porque o ovário é muito sensível à radiação. Quanto a efeitos colaterais da radiação, como por exemplo cistite actínica, retite actínica, tá? Então, se o seu serviço dispõe de operar uma paciente com um B2, 2A1, a gente vai dar preferência ao tratamento cirúrgico, tá? Pacientes que têm lesão com mais de 4 centímetros, essa a gente vai mandar para a radioquimioterapia, tá? A gente sabe que é superior. Se eu invento de operar uma paciente com um B3 ou 2A2, a literatura traz que em 80% dos casos elas vão precisar complementar esse tratamento com quimio e rádio. Então, você vai associar a morbidade para essa paciente sem aumentar a chance dela ser curada. Então, a recomendação, por exemplo, da FIGO é que a gente mande essas pacientes de um B3 e 2A2 para quimio e radioterapia e não faça cirurgia. Os LECs, que basicamente são os cânceres de colo localmente avançados, então, ó, paramétrio comprometido, o terço inferior da vagina, parede pélvica ou exclusão renal, linfonodos pélvicos, linfonodos paraórticos, mucosa retal ou vesical, quimio e radioterapia. E quando a paciente tem metástase à distância, a gente vai individualizar a nossa proposta, a depender também do status performance daquela paciente. Fazer quimio e radioterapia, avaliar antiangiogênicos, como por exemplo bevacizumab, ou mesmo uma proposta paliativa. Então, desmembrando aqui, a gente falou, dando uma voltada, que é cirurgia, mas a gente não desmembrou que cirurgia vai ser feita. Então, que é radioterapia para esses mais avançados a gente já fechou, mas qual cirurgia a gente vai indicar? Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Então, quando a gente pensa que é um tumor menor do que 3 milímetros, gente, a gente pode fazer uma esterectomia simples, uma esterectomia extrafacial, que é aquela do tipo A ou a Piver 1. Se for menor do que 3 milímetros, mas se tiver invasão vasculolinfática presente, aí você já tem que aumentar a radicalidade dessa sua esterectomia. Vai fazer uma radical modificada do tipo B. Assim como para 1A2, que é aquele tumor que ele está ali entre 3 e 5 milímetros, você vai também fazer uma radical modificada, que é a Piver 2 ou a esterectomia radical do tipo B, tá? Quando ele está ali, ó, macroscópico, ou desce para os 2 terços superiores da vagina, você vai performar uma esterectomia radical, tipo C, tipo 3, muitas vezes aparece até como uma Vertine-Mays, tá? Se você for operar pacientes muito selecionadas de 1B3 e 2A2, você também faz essa do tipo C. Mas lembrando que a recomendação da maioria das fontes é que você vai mandar um B3 e 2A2 para a radioterapia,
tá? Algumas fontes, como por exemplo, Japão, pessoal do Japão, gosta muito de indicar a cirurgia para esses casos, mas mundo afora, as grandes evidências dizem que é para a gente mandar esse paciente para quimioterapia, ok? Vem ganhando cada vez mais papel, tanto na vida quanto na tua prova, as cirurgias de preservação da fertilidade. Então, o que é que eu posso fazer para eu preservar a fertilidade? Eu mexer só no colo, sem tirar o corpo uterino. Então, quando a paciente tem uma lesão de 1 a 1, eu posso fazer só uma conização. Se nesse 1 a 1 tiver invasão vasculolinfática, ou se for 1 a 2, eu vou fazer um cone ou uma traquelectomia radical, que é quando eu tiro o colo inteiro. Mas aí eu vou ter que determinar o status linfonodal dessa paciente, que pode ser por um linfonodo sentinela, pode ser por uma videolaparoscopia para linfadenectomia, mas de alguma forma eu vou determinar o status linfonodal dessa paciente. E quando a lesão até um B1, uma macroscópica menor do que 2 centímetros, eu também posso fazer uma preservação da fertilidade com traquelectomia radical e status linfonodal. Nesses casos aqui, após a prole constituída, você pode seguir para o tratamento definitivo com a esterectomia. Então, só para vocês entenderem, não é muito o objetivo da nossa live hoje, até para não se aprofundar tanto, mas muita gente fica sem entender o que é essa esterectomia simples, extrafacial, o que é essa tipo A, tipo B, tipo C. Então a live vai ficar salva se você quiser voltar para dar uma olhadinha nessa tabela que é da Figo. Mas basicamente, gente, quanto maior o tipo da esterectomia, né, se é tipo ABC, 1, 2 ou 3, maior a radicalidade. Então, mais perto da parede pélvica a gente vai buscar essas estruturas, tá? E quando a gente fala de Vertine-Meigs, é basicamente porque quando a gente quer pegar os ligamentos cardinais, os paramétrios, a gente muitas vezes tem que fazer uma manobra de tunelizar o ureter para que a gente não pegue o ureter durante a cirurgia. A essa manobra a gente dá o nome Vertine-Meigs. Então, é feita principalmente na do tipo C, por isso que ela também muitas vezes aparece na literatura como Vertine-Meigs. Sobre o tratamento cirúrgico, tem uma observação que eu quero trazer, que é cobrado em prova, muitas vezes até nas provas de R4, que é a escolha da via de acesso. Então, eu posso fazer a cirurgia aberta, a laparotomia, ou eu posso optar por técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia ou a cirurgia robótica. Mas o que é que esse ensaio clínico aqui, de 2018, lá publicado no New England, trouxe, que é o LEC. Então, basicamente, ele foi um ensaio que um estudo teve que ser interrompido do ponto de vista ético, porque se observou que as pacientes submetidas à cirurgia minimamente invasiva, elas tinham uma sobrevida livre de doença e uma sobrevida global menor do que as pacientes que estavam submetidas à cirurgia aberta. Quando você vai ver aqui, ó, o hazard ratio para recorrência de doença e para morte por câncer de colo, é significativamente maior nas pacientes que foram submetidas à cirurgia minimamente invasiva. Então, o padrão para câncer de colo é que a cirurgia seja aberta, que não seja minimamente invasiva, tá, pessoal? E para finalizar, vamos comentar sobre câncer de colo na gestação. Então, o imperativo do câncer de colo na gestação, pessoal, é que a gente tem que respeitar o desejo, principalmente da mãe, mas também da parceria. A gente vai propor um manejo, esse manejo que eu trago aqui na live para vocês é o manejo proposto pela Figo, mas sempre o que vai prevalecer é o desejo da mãe. Então, o manejo proposto, pessoal, ele vai depender da idade gestacional. Quando a idade gestacional é muito precoce, ali abaixo de 16, 20 semanas, a gente propõe fazer o tratamento sem atraso. Quando a gente já passou da metade da gestação, a nossa conduta vai depender do quão avançada está essa doença. Se tiver num estágio inicial, que é aquele de doença microscópica ou doença macroscópica restrita ao colo de até menos de 4 centímetros, a gente pode esperar, porque os estudos mostram que aguardar estágios iniciais, você aguardar o fim da gestação, não vai piorar o prognóstico dessa paciente. Já quando a gente está diante de estágios avançados, dos tumores localmente avançados, aguardar tem um impacto incerto no prognóstico. Então, você vai discutir muito bem com a paciente o que é que você vai fazer. Para pacientes que têm estágio avançado, o que você pode lançar a mão é de quimioterapia neoadjuvante, que não seja fetotóxica, para prevenir a progressão da doença enquanto ela ainda está gestante. Então, fazer quimioterapia até ela interromper a gestação. Lembrando, gente, o único ponto em que vocês vão ouvir falar de quimioterapia neoadjuvante para câncer de colo é esse aqui, paciente gestante com doença avançada. E que vai conservar a gestação, né? Que ela vai continuar gestante até ter a maturidade fetal. Fora disso, a gente não fala em quimioterapia neoadjuvante para câncer de colo, tá? Ou a paciente vai para tratamento cirúrgico ou ela vai para quimioterapia. Para câncer ginecológico, quimioterapia neoadjuvante tem papel bem definido na mama, no ovário, até para endométrio, mas para colo não, tá? A única situação que a gente vai pensar em fazer uma QT neoadjuvante é para gestante.
E o momento de interrupção da gestação, a gente vai ter que fazer um equilíbrio entre a mãe e o feto. Um momento de interrupção em que a gente não prolongue demais a gestação, para que não progrida tanto a doença, mas que a gente também não interrompa muito cedo para não expor esse feto a um risco de prematuridade tão importante. Então, geralmente, a gente adianta uma corticoterapia para preparar esse bebê e muitas vezes a gente interrompe com 34 semanas. A interrupção, gente, vai ser por cesariana e você, se for uma paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico, você já pode lançar a mão do tratamento cirúrgico no mesmo momento da cesárea, caso seja feito num grande centro. Embora isso esteja descrito na literatura, que você pode fazer o tratamento cirúrgico concomitante, o especialista, ele evita fazer esse tratamento concomitante à cesariana. Lembrar, pessoal, na gestação a gente vai ter um aumento muito grande de fluxo sanguíneo para essa região pélvica, para essa região uterina. Então, expor essa paciente a uma histerectomia radical durante a cesariana pode, enfim, ocasionar um sangramento muito importante, certo? Então, muitas vezes a gente opta realmente por fazer a cesariana e após a recuperação cirúrgica você submete a paciente ao tratamento definitivo, seja com quimioterapia, seja com alguma histerectomia radical, beleza? Então, deixa aqui embaixo a tua dúvida, caso você tenha. Salva essa live que vai ficar aqui no YouTube. Se inscreve no canal. Manda para teu colega que perdeu, tá certo? Um grande beijo e até a próxima.